Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora! Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos. Para a gente fazer mais uma aula marota aqui, pensando no CNU. Vamos continuar falando dos assuntos que a gente já estava falando ali, baseado na trigonometria. E hoje a gente vai falar de seno, cosseno e tangente, tá certo? Algo relativamente simples, né? Mas não vou dizer que é a coisa mais simples do mundo, mas dentro daquilo que a gente já conhece, já sabe e já faz, algo bem interessante e que eu acredito que vai colaborar bastante, contribuir bastante e agregar bastante dentro do nosso conhecimento daquilo que a gente precisa saber. Tranquilo? Então, de olho aí nas informações para a gente falar sobre seno, cosseno e tangente. A primeira coisa que eu tenho que saber é que o seno, cosseno e a tangente são as relações entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo e seus ângulos. Não que eu não tenha visto já o seno, cosseno e a tangente no ciclo trigonométrico, né? Isso eu já tenha visto seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Seno, o eixo vertical, cosseno, o eixo horizontal, né? Isso vai fazendo os ângulos 30, 45, 60, os seus correspondentes no segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No ciclo trigonométrico a gente tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, não é isso? Mas aqui, sendo mais objetivo, específico e direto no ponto, o seno, o cosseno e a tangente, não é isso? São as relações entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo e os seus ângulos. É o início do estudo da trigonometria. É o início do estudo da trigonometria. Tá? Depois dessa parte, quando a gente fala primeiro a gente fala do triângulo, depois a gente vai no ciclo, primeiro a gente fala no ciclo, depois a gente vai no triângulo, está dentro da concepção ali do que é o início do estudo da trigonometria, mas que a gente usa em muita coisa, né, dentro dessa matemática, dessa trigonometria, geometria, né, porque quando fala assim, mas trigonometria, não, está dentro da geometria, trigonometria está dentro da geometria. Então a gente tem que saber o seno, a gente tem que saber o cosseno, a gente tem que saber a tangente, principalmente pensando no ciclo trigonométrico e no triângulo retângulo. Então, vê primeiro no triângulo, vê depois no ciclo, vê primeiro no ciclo, vê depois no triângulo, mas no final das contas a gente tem que ver o seno, o cosseno e a tangente, a gente tem que saber, tá certo? Então, seguindo aí com a informação, são conhecidas como as razões ou relações trigonométricas, e até aí tudo bem. Agora vamos trabalhar pensando aqui no ângulo que a gente está tendo aqui, o ângulo alfa, e o que a gente precisa saber sobre o seno de alfa, por exemplo. Ele é o cateto oposto, o seno, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Dentro desse triângulo que nós estamos te apresentando aqui, com as informações de quem é A, quem é B, quem é C, e olhando para o ângulo alfa, nós temos então que o seno
de alfa vai ser o cateto oposto B pela hipotenusa A. E aqui a gente já falou de uma coisa. Agora vamos falar do cosseno de A. E ele vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de A vai ser o lado C dividido pela hipotenusa A. O lado C dividido pela hipotenusa A. Por fim, a tangente de A, ou de alfa, vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, a tangente de alfa vai ser B sobre C. Só que aqui eu quero te fazer uma outra observação. A tangente de alfa também pode ser o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Tá certo? Então, presta atenção aí nessa situação da tangente em específico, né? E vamos só recapitular. Seno, cateto oposto ao ângulo, você olhando o ângulo, olha aqui, ó. Olha aqui, o ângulo está aqui, cateto oposto, está lá do outro lado. Então, seno, cateto oposto pela hipotenusa. A hipotenusa está aqui, é o A. Aí, B sobre A. Cosseno, cateto adjacente. Cateto adjacente. Adjacente é que está do lado, tá certo? Então, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Então, C sobre A. E a tangente, não é isso? E a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou B sobre C. Ou, e aí o ponto, seno sobre cosseno. Porque às vezes eu sei o seno e eu sei o cosseno. Então, eu sei a tangente. Fica mais interessante da gente trabalhar, entendeu? Seguindo com as nossas informações, o que nós temos mais aqui? Deixa eu passar aqui. Os ângulos notáveis. O seno, cosseno e a tangente dos ângulos notáveis, 30, 45, 60. Ah, professor, o senhor já falou sobre isso. Tá bom, a gente vai falar de novo, não tem problema. E aí o que a gente sabe? Aquela musiquinha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos tirado a raiz, não é isso? Todos tirado a raiz e todos dividido por 2. Depois que tira a raiz é que divide por 2, tá? Não tem o 2 do denominador sobre a raiz, não. Só que detalhezinho pequeno. Raiz de 1 é 1, então eu não preciso pôr raiz de 1. Não é isso? Raiz de 1 é 1. Então, tá lá. E como a tangente é seno sobre cosseno, então, como a tangente é seno dividido pelo cosseno, então no de 30 é 1 sobre 2 dividido pela raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração, denominadores iguais eu posso cortar, ficou 1 sobre a raiz de 3. Não pode. Então tem que racionalizar pela raiz de 3 para tirar do denominador essa raiz. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Já a tangente de 45, seno sobre cosseno, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, isso basicamente é igual a 1. E por fim, não é isso? Por fim, a tangente de 60, raiz de 3, volta, raiz de 3, vamos voltar para a gente escrever. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Corta os denominadores que são iguais, sobra raiz de 3. Então aqui eu tenho a raiz de 3. É outro ponto extremamente importante e extremamente necessário. Eu saber os senos, os cossenos e as tangentes dos principais ângulos, tá certo? Eu preciso saber. E os principais ângulos são o 30, o 45 e o 60. E os seus correspondentes nos outros quadrantes, tá certo? Nos outros quadrantes. Então, quando a gente fala que aqui é o início do estudo da trigonometria, não está errado, tá certo? É o início do estudo da trigonometria, seja pelo triângulo retângulo, seja pelo ciclo trigonométrico. A gente até
já viu o primeiro ciclo trigonométrico, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, a relação dos ângulos, não é isso? De cada um desses segundos, terceiro e quarto quadrante com esses ângulos do primeiro, 30, 45 e 60, e os respectivos valores do seno, do cosseno e da tangente, não é isso? Lembrando que o cosseno é na horizontal, dentro do ciclo trigonométrico, do eixo, o cosseno é na horizontal, lado direito positivo, lado esquerdo negativo, o seno é na vertical, lado de cima positivo, lado de baixo negativo, não é isso? Então, dentro daquilo que a gente tem para apresentar, não é isso? Tem para falar, sendo bem simplista, estava só aqui mexendo aqui no nosso material, dentro do que a gente tem para falar bem simplificadamente do seno, do cosseno e da tangente, é isso. Porque nós já falamos do seno, do cosseno e da tangente no ciclo trigonométrico, então já foi. E agora aqui a gente está falando dentro do triângulo, não é isso? Triângulo retângulo, né? Então, cateto oposto hipotenusa, cateto adjacente hipotenusa, cateto oposto cateto adjacente, seno sobre cosseno, e assim a gente desenvolve a situação, não é isso? Agora vamos ver na prática como isso acontece, porque matemática, no final das contas, é prática. 20% de teoria, já está aqui, 80% de prática. Então, vamos ver como a gente pode encontrar essas situações numa prova, né? Dentro daquilo que a gente possa vir a estar encontrando. Então, presta atenção ali e vamos trabalhar naquilo que precisamos. Ele diz que os ângulos alfa... Opa, deixa eu botar a canetinha para funcionar. Ele diz que os ângulos... Opa, deixa eu colocar aqui o que vocês precisam ver. Não é isso? Os ângulos alfa, beta e teta, estamos aqui começando, são agudos. Agudos é menor que 90 graus. E está escrito que seno de alfa é 1 sobre 2. E cosseno de beta é raiz de 2 sobre 2. E teta é 3 alfa sobre 2 mais beta sobre 3. Que beleza. Ele quer o valor da tangente de teta. Não tem problema. Se o seno de alfa é 1 sobre 2, qual seno é 1 sobre 2? Dos que nós acabamos de ver, qual seno é 1 sobre 2? Professor, é o ângulo de 30 graus. Então, alfa é igual a 30. Opa, peraí, deixa eu tirar esse traço aqui. Alfa é igual a 30 graus. E o cosseno de beta é igual a raiz de 2 sobre 2. Opa, professor, beta é igual a 45 graus. Não é isso? Alfa é igual a 30, beta é igual a 45. E teta, professor? Quem é teta? Teta é 3 vezes o alfa, que é 30, dividido por 2, mais o beta, 45, dividido por 3. Bota só o símbolozinho do grau. Então, θ será 3 vezes 30, 90 graus, dividido por 2, mais 45 dividido por 3, que dá 15 graus. Θ vai ser 90 graus dividido por 2, professor. 45 graus, mais 15 graus. Θ, então, vai ser 60 graus. E aí, agora, ele pede a tangente de θ. Espera aí, professor. Tangente de θ é a tangente de 60. Tangente de θ é a tangente de 60 graus, que é nada mais, nada menos do que a raiz de 3. Então, a nossa resposta vai estar na letra E. Correto? Olha aqui para mim. Exatamente isso. Se eu sei qual ângulo tem o seno de 1,5, igual a 1,5, seno 1,5, 30. Tá lá. Então, alfa é 30. Quero o seno de alfa era 1,5. Alfa é 30. Cosseno de beta, raiz de 2 sobre 2. Mas qual é o ângulo que o cosseno de raiz de 2 sobre 2? 45. Acabamos de ver. Agora, quem é teta? 3 alfa sobre 2 mais beta sobre 3. Então, vamos substituir alfa por 30, 3 vezes 30, 90, divide por 2, 45, e vamos pegar beta sobre 3, 45 sobre 3, 15. 45 mais 15, 60 graus. Então, θ é 60 graus. É uma equação, na verdade. E aí, em cima disso, vamos para a tangente de θ, a tangente de 60.
Ah, eu já sei, raiz de 3. Não, professor, não acredito. Só isso, exatamente. Não só isso, mas quando você tem as informações, o domínio dessas informações e consegue lembrar dessas informações, o resultado vai sair naturalmente. O resultado vai sair naturalmente, tá certo? Então, vamos dar sequência aqui e vamos fazer mais uma questão. Olha lá. Se x, y e z são números reais positivos menores que π sobre 2, menores que π sobre 2, lembrando que π sobre 2 é 90 graus, cuja soma de x mais y mais z é π, π é 180 graus, então a soma da tangente de x mais a tangente de y mais a tangente de z será igual a... Professor do céu, essa aqui não foi boa não. Professor, meu Deus do céu, para onde eu vou com esse negócio aqui, professor? Primeira coisa que você faz, respira. Respira, respira, respira. Sem crise. Agora se acalma. Calma o coração. Agora, ele só disse x, y, z, teta, teta não, π sobre 2. Tá bom, não tem problema não. Vem aqui que eu vou te mostrar. Ele disse que a soma desses ângulos é 180 graus. Em nenhum momento ele disse que x, y e z eram diferentes. Então eu posso dizer, por exemplo, que x é 60 graus, y é 60 graus e z é 60 graus. Posso, professor? Posso. Eu posso dizer, sem nenhum problema. E aí, eu sei que a tangente de 60 é raiz de 3. Eu sei disso. Então, quando eu fizer raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 3, eu vou ter 3 raiz de 3. É verdade, professor? É verdade. Então, a tangente de... Deixa eu até mudar aqui a cor do nosso pincel. A tangente de x mais a tangente de y mais a tangente de z é igual a 3 raiz de 3. Os ângulos x, y e z, os ângulos x, y e z menores do que 90 e a soma 180. Rapaz, 60 mais 60 mais 60 é 180. E, como eu te falei, em nenhum momento ele disse que os ângulos eram diferentes. Ele disse que eram positivos e menores que 90. Eu só joguei com valores que eu já sei, que são mais fáceis de eu trabalhar e que resolvem a minha vida. Agora, preste atenção. Olhando as alternativas, 0 não é, 1 também não é. Vamos ver aqui se dá tangente de x mais y mais z. Na substituição que eu fiz, então eu teria tangente de 180 graus. Mas peraí, 180 graus, o seno de 180 dividido pelo cosseno de 180. O seno de 180 é 0 grau e o cosseno de 180 é menos 1. E qualquer coisa, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, essa aqui também não é. Essa aqui também não é. Agora vamos para a letra D. Na letra D, tangente de x, tangente de 60, raiz de 3, vezes tangente de y, raiz de 3, vezes tangente de z, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, o 3 sai da raiz, vezes a raiz de 3, 3 raiz de 3. Opa, professor, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Deu certinho. Então a nossa resposta é a letra D. Professor, mas e a letra E? Joga lá, ó. Raiz de 3 mais raiz de 3 menos raiz de 3. Cortou, cortou, sobrou raiz de 3. Mas a gente sabe que é 3 raiz de 3. Então a resposta não é a letra I. Professor, eu só tenho uma dúvida. E isso me consome, isso me corrói. Quem disse que é 60? Essa é a minha dúvida, professor. Quem
disse que é 60. Tudo bem, eu entendo a sua dúvida. Ninguém disse que é 60. Ninguém disse que é 60. Mas, se eu tenho ângulos menores que 90 graus, positivos, e em nenhum momento houve uma restrição de que esses ângulos eram diferentes, e que eu sei que a soma desses ângulos é 180 graus, porque π sobre 2 é 90 graus. Π é 180. Professor, de onde o senhor tirou isso? Da aula de ciclo trigonométrico, ou círculo trigonométrico, quando a gente colocou os ângulos em graus e em radianos. Em graus e em radianos. 0 é 0, 90 é π sobre 2, 180 é π, 270 é 3π sobre 2 e 360 é 2π. Lá. E aí, se eu sei que a soma desses três ângulos é 180, eu tenho que eu conheço de certo o valor dos ângulos 30, 45, 60. Aí, peraí. 60 mais 60 mais 60 dá 180. Por que eu não vou usar o 60? Eu entendo a tua pergunta quando tu pergunta assim, professor, mas quem me garante que os ângulos é 60? Não, ninguém me garante. Ninguém me garante que os ângulos são 60. Não podia ser um 57, o outro 63 e o outro 60? Podia. Não podia ser um 61, o outro 62 e o outro 57? Podia. Podia ser os três 60. Triângulozinho equilátero, bonitinho. A grande questão é, eu preciso resolver a minha questão. E aí vamos ser práticos e pragmáticos. Eu preciso resolver a minha questão. Como eu vou resolver a minha questão? Eu vou ficar parado, esperando, vendo se vai acontecer, se não vai acontecer, ou eu vou tomar uma atitude, vou tomar uma medida e vou fazer a questão acontecer. Conhecendo 30, 45, 60 e mexendo com isso, com essa matemática entre somas e subtrações e multiplicações e divisões para o que eu preciso, eu vou conseguir fazer não é tranquilamente, mas eu vou conseguir fazer. Vai falar tranquilamente a questão. Não é tranquilamente, mas eu vou conseguir fazer a questão, tá? Eu vou dar um jeito de resolver a questão. Então, se você for pegando ali os detalhes, a gente vai chegar num resultado satisfatório. Beleza? Então, de olho na tela, vamos fazer mais uma questão. Peço uma atenção de vocês para um pequeno detalhe. As duas primeiras questões que a gente fez da banca CES Gran Rio, que é a banca do nosso concurso. Se nós estamos falando de CNU, nós estamos falando de CES Gran Rio. Só que eu não tenho um universo muito grande de questões da banca CES Gran Rio desse assunto. E eu preciso te mostrar como isso acontece na prática, porque no dia da prova você vai ter que fazer, seja pela teoria, seja pela prática. A teoria eu já te dei, né? Seno, cosseno e tangente são as relações entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo. É isso? Quando eu falo do triângulo, tem o seno, cosseno e tangente lá no ciclo trigonométrico, e no final das contas, seno, cosseno e tangente é o início do estudo da trigonometria, seja pelo triângulo, seja pelo ciclo. Só que do ciclo nós já falamos. É isso então, agora estamos falando do triângulo. E aí eu trouxe mais uma questãozinha aí de uma outra banca, mas que vai nos ajudar a entender o assunto. Uma banca também conhecida de todos nós, não é isso? Banca Fundação Carlos Chagas, e que a gente vai conseguir trabalhar contento para resolver a questão, beleza? Então, presta atenção aí. Uma escada de 3,4 metros está encostada em uma parede, perpendicular ao solo, formando um ângulo de 30 graus com o solo. A distância entre o pé da escada junto ao solo e a parede é aproximadamente igual a. Então, assim, vamos desenhar. Eu tenho aqui o nosso prédio, não é isso? Eu tenho aqui o nosso prédio. Eu tenho aqui o nosso prédio, certo? A portinha dele. E aqui eu tenho uma escada. Aqui eu tenho uma escada. Tá certo? Essa escada tem 3,4 metros. E ela forma, deixa eu mudar aqui a cor do nosso pincel, e ela forma com o solo, num perpendicular, é isso, encostada numa parede perpendicular ao solo, a escada está encostada nessa parede, perpendicular ao solo, não é isso? E forma um ângulo de 30 graus com o chão. 30 graus, não é isso? Forma um ângulo de 30 graus
com o chão. Deixa eu só colocar aqui o zero novamente para nós. 30 graus com o chão. E aí ele pede a distância entre o pé da escada, aqui. Ele quer essa distância aqui. Vamos botar nossa canetinha para funcionar. Ele quer a distância entre o pé da escada e, né, a parede. Não é isso? Ele quer essa distância entre o pé da escada e a parede. Vamos chamar de x. Não está difícil. Ah, professor, faltou o senhor botar aqui as alternativas. É verdade. Coloca A, coloca B, coloca C, coloca D, coloca E. Não é isso? Só coloca ali as alternativas bem de queridinho. Olhando ali, triângulo retângulo, ângulo perpendicular, o 3,4 é a hipotenusa, não é isso? E o x é o cateto adjacente ao ângulo de 30. Espera aí. Cosseno, eu sei que é cateto adjacente pela hipotenusa. Se o ângulo é de 30 graus e o cosseno está dado aqui 0,87, cateto adjacente é o que eu quero descobrir e a hipotenusa é 3,4. Quando eu fizer meios por extremos, aí aqui propriedadezinha de matemática, proporção, bem de queridinho, x é igual a 3,4 vezes 0,87. É só calcular. 3,4, 0,87. Ao multiplicar, 7 vezes 4 é 28, sobe 2. 7 vezes 3 é 21 e 2, 23. Tira uma casa. 8 vezes 4 é 32, sobe 3. Agora, né? 8 vezes 3, 24 e 3, 27. Soma isso. Eu tenho 8 com nada é 8. 2 com 3 é 5. 2 com 7 é 9. E 2 é 2. Certo? 3 casas decimais. Eu estou falando de, então, x igual a 2,958. Ele falou em aproximadamente, então ele me falou de x igual a 2,96. E a minha resposta é letra A. E a minha resposta é letra A. Observe. Observe. Bem de querido. Bem de querido mesmo. Vou até voltar lá para você ver. Desenhadinho, a escada tem 3,4, você está vendo lá, encostada no prédio, prédio perpendicular ao solo, forma um ângulo de 30 graus com o solo. A escada forma um ângulo. A distância entre o pé da escada junto ao solo e a parede, é o valorzinho do x ali, aproximadamente. Ele deu o seno, cosseno e a tangente. Cateto adjacente, hipotenusa, pá. Você viu aí como vai ser cobrado? Dentre possibilidades do que você possa ter, questões da própria banca, onde ela me deu os valores de seno e de cosseno, me pediu os ângulos e outros ângulos e pediu tangente. Depois ela me deu uma outra situação onde ela falou que os ângulos são menores que 90, a soma dos ângulos são 180, e eu quero saber a tangente de um mais a tangente do outro mais a tangente do outro. Interessante também. E aqui, o mais clássico, né, já não na banca, mas pelo menos tendo uma visão de como isso pode vir a ser cobrado, né, você tem uma situação mais real, uma escada encostada num prédio, o prédio forma um ângulo perpendicular com o solo, 90 graus perpendicular, e eu quero, a escada tem 3,4 metros, está encostada, eu quero saber a distância entre o pé da escada e o prédio. Multiplicou ali bonitinho, pá, chegou na nossa conta, não é isso? Então, se você analisar, e aí para a gente finalizar aqui o que a gente tinha para conversar com você, não tem tanta dificuldade. E se você olhar a outra aula que nós fizemos de círculo ou ciclo trigonométrico, onde também a gente fala do seno, do cosseno e da tangente, dos ângulos de 30, 45, 60 e as referências dos ângulos do segundo, terceiro e quarto quadrante, né? O 30, 45, 60 estão no primeiro, e aí a gente fala do seno, cosseno e tangente e a referência desses ângulos para o 30, 45 e o 60, ângulos do segundo, terceiro e quarto quadrante, você tem aqui uma
parte bem completa do início desse estudo da trigonometria, que está dentro da geometria. A gente não está estudando a irmã porque a gente acha. A gente está estudando por uma finalidade. Temos que estudar geometria. Temos que estudar a trigonometria, que faz parte da geometria. Há uma introdução ali, dentro dos assuntos que introduzem a geometria, a parte da trigonometria. E essas relações, seno, cosseno e tangente, seja no ciclo, seja no triângulo. Então, você viu aí como cobra, não é isso? Deixa só eu te botar aqui o nosso slide para finalizar aqui com você, tá certo? Deixando o nosso obrigado, certo? E, obviamente, dizendo que vamos nos encontrar muito em breve com mais aulas para contribuir com o seu conhecimento, mas principalmente com o seu objetivo final lá, que é no dia da prova. Lembrar, né, daquilo que a gente conversou, uma conversa que a gente está num bate-papo, então lembrar do que a gente conversou e, não é isso, aplicar o que a gente conversou na prova para acertar a maior quantidade possível de questões. Nós estamos falando aí de 15 questões. São todas desse assunto? Não, desculpem, não são todas desse assunto, tá certo? Mas vai ter alguma questão desses assuntos, geometria, trigonometria. E aí, acertando essas questões, contribuindo para acertar a maior quantidade possível de questões dentro do que nós temos na prova para garantirmos a nossa vaga, nossa tão sonhada vaga no concurso público. Concurso que vai efetivamente mudar a nossa vida, garantir nosso futuro, realizar nossos sonhos e fazer com que a gente seja mais feliz ainda. Então, te agradeço por estar comigo aqui, agora, e digo para ti que muito em breve a gente se encontra novamente para mais aulas e mais contribuições do nosso conhecimento para o seu conhecimento. Obrigado, tamo junto e fiquem com Deus.